para o outro. Cada um tem um valor, inclusive de venda. Você consegue gerar receita disso. Então, você imagina uma empresa de um aterro sanitário, um grupo econômico desse. Ele tem um aterro sanitário. Ele cobra, pensando agora em resíduos urbanos, ele cobra o município para fazer a coletar de casa em casa. Às vezes é ele, às vezes é uma empresa terceira. Ele cobra para receber esse resíduo que entra da porta do aterro para dentro, ou seja, ele tem um custo, né, para destinar isso no aterro. E ele conseguiu montar um processo que ele consegue aproveitar esse resíduo que ele já recebeu E ele ainda vende. Ele vende. Então, assim, é o melhor dos... Tem custo? Sim. Tem riscos, como todo negócio. Há diferentes possibilidades de ganho dentro das iniciativas que também são sustentáveis. Exatamente. E na pior das hipóteses, se você não quiser tocar no resíduo, enterrá-lo, você consegue aproveitar aquele gás metano que é gerado dentro dos aterros e gerar energia, que isso é feito amplamente já nos grandes centros. Então, essa é uma iniciativa, talvez, das mais simples focadas em resíduo sólido urbano, que já é feita em larga escala, desconsiderando a parte de segregação na fonte, né? Que é o caminho, deveria ser o caminho. O governo do estado, aí falando um pouco de leis, ele criou, inclusive, esse ano, em 2024, uma ADN, né, uma liberação normativa, que estabelece os instrumentos que devem ser utilizados para a implementação de logística reversa. Então, ele estabeleceu as linhas das indústrias e quem deve realizar logística reversa de que tipos de resíduo. Estabelece que até dezembro, 31 de dezembro desse ano, esses entes, essas indústrias, devem apresentar um plano de logística reversa e estabelece também que, anualmente, tem que ser apresentado um relatório do que foi destinado como logística reversa, como os resíduos foram reaproveitados. Então, o Estado, inclusive com uma participação muito forte do CREA, desde 2022, o CREA tem sido esse ente comum. Ele trouxe recicladores, trouxe municípios, trouxe comercializantes, empreendedores para dentro do CREA, para discutir essa DN, que tratou de logística reversa, e propor, e essas recomendações que foram discutidas nesses fóruns, foram encaminhadas ao governo do estado, a FEAM, né, que é a Fundação Estadual Meio Ambiente, e compôs essa deliberação normativa. Olha a importância do CREA. A gente está falando aí da importância do CREA e dos engenheiros já envolvidos na política. Na política do Estado, que é o primeiro passo, né? Agora você criou a obrigatoriedade, agora a indústria tem que executar. Mas veja bem, quem que ajudou a fomentar, garantir que os principais pontos estavam lá? O CREA. Quando ele criou esse lugar comum, quando ele trouxe os diferentes entes e ele transformou isso em propostas para o Estado que aderiu a diversas delas. Acho que isso é muito interessante da gente falar, porque é muito comum, né, quando a gente assim participa de algum tipo de instituição, né, como os engenheiros que estão no CREA, que você às vezes não perceba a importância da sua participação. Né? Sem dúvida. De estar ali discutindo, conversando sobre o assunto e trazendo essas ideias, né? E como que essa participação depois chega lá na ponta, na política, numa mudança de política pública, numa nova lei. Sem dúvida. E tudo começa com esse diálogo e é sempre bom a gente reforçar isso, né? Porque apesar de pouquíssimo hoje a gente vê esse pensamento da Luísa, mas por muitos anos pensou que o CREA era só fiscalização, era cobrança. Mas não, o CREA de fato é a casa do engenheiro. É um lugar comum de encontro dos bons engenheiros, de quem está no mercado, quem já aposentou, os futuros engenheiros, para dialogar e construir soluções para o bem comum. É isso que o CREA faz, de maneira geral. E a ponta da fiscalização não é fiscalizar por fiscalizar. É por tudo que nós falamos da necessidade de conhecimento técnico, de perícia, como garantir que não haja maus profissionais ou pessoas sem a devida qualificação técnica assumindo responsabilidades que elas não deveriam. Sejam obras, sejam tratabilidade de água, de esgoto, seja equipamentos sem a devida perícia, sem a devida segurança operacional e segurança do trabalho também. É isso que o CREA faz, ele garante a conformidade e a boa engenharia seja executada. E meio a tudo ele consegue dialogar com todas as pontas e propor soluções. E olha que exemplo bacana, né? Participou da construção da principal lei de logística reversa de resíduo do Estado, vai ter uma mobilização muito grande agora das indústrias para se adequar ao que foi proposto, mas ninguém vai ser pego de surpresa, porque houve o fórum, houve o espaço de diálogo,
a Boa Engenharia participou e foi proposto um plano junto ao Estado. É muito bacana, né? Ciro, acho que você falou bastante dos benefícios do tratamento dos resíduos orgânicos, né? Acho que tanto para nossa vida, quanto até mesmo para o Estado, porque se a gente também não tem uma logística bem feita desses aterros e de como que a gente faz, seja a coleta, né, dos resíduos ou até mesmo quando a gente fala da água da chuva, né? A gente vê os diferentes problemas que isso acarreta na nossa vida ano a ano. O resíduo orgânico, também há uma certa confusão às vezes. Se considera como resíduo orgânico todo resíduo que é coletado urbanamente, o que não é verdade. Principalmente porque a gente agora já sabe que a dificuldade de segregação, então a gente não recebe aquela fruta, verdura que já está apodrecendo. Ali vem vidro, ali às vezes o pessoal joga bateria, às vezes joga um aerosol, uma latinha, uma lâmpada que tem mercúrio. Então, o resíduo sólido urbano, ele não é um resíduo orgânico. O resíduo orgânico que tem propriedades orgânicas, que pode decompor sem alterar a qualidade do meio ambiente. Ele deve ser tratado. Qual A que é gente a está melhor? falando de galhos, a gente está falando Galhos, de frutas, alimentos, verduras, né? alimentos. Inclusive, o excesso do tratamento do esgoto, se geram lodos, eles são resíduos orgânicos. A indústria da cerveja, ela gera resíduos orgânicos. Um grão, uma farinha, algum tipo de produto nesse sentido, que passou da validade, ele é um resíduo orgânico. Então, ele decompõe ao longo do tempo, ele pode ser submetido a processo de tratamento. O mais comum é o processo de compostagem, que ele é Milenar. milenar. E tem Obrigado. pessoas fazendo em casa, inclusive, Fazendo né? em casa, em pequenas proporções, né? Até O mesmo desafio é restaurantes, a expandir. gente às vezes vê restaurantes que têm essa prática, né? Qual que é o desafio? Assim como os assuntos que falamos. Primeiro, garantir a coleta correta. Segundo, segregar esse resíduo orgânico da maneira correta, que ele não haja contaminação cruzada de outros tipos. Terceiro, tratar ele da maneira correta, porque ele pode ter patogênicos, ele pode ter algum tipo de contaminação, inclusive orgânica, fungos, bactérias, etc., que ele precisa ser tratado. O processo de compostagem, são pilhas que se fazem leiras, que se aeram para elevar a temperatura, você chega até 70 graus dessas massas orgânicas, e você sanitiza esse resíduo até chegar e virar um adubo orgânico. Mas, bem, só dele ter aspecto de adubo orgânico, aquela terra preta, já serve? Não, porque aí entra o Ministério da Agricultura. Ele regula sobre a utilização desse adubo orgânico. Desse produto, termos técnicos, um condicionador de solo, na aplicação rural e agrícola. Então, ele estabelece quais são os limites de contaminação que você pode ter, quais tipos de cultura você pode utilizar, a depender do tipo de resíduo orgânico, né, que você vai utilizar para a produção do seu adubo. Então, você tem a regulamentação, primeiro a necessidade de criação de serviço de infraestrutura para coleta e tratamento disso. Você tem um órgão ambiental que legisla sobre, te dá autorização para você tratar esse resíduo. E na outra ponta, o produto que é produzido, você tem que ter uma regulamentação do Ministério da Agricultura para aplicação rural disso. Então, tem uma série de regulamentações. É o resíduo que mais gera, porque 50% do que é gerado no país hoje é orgânico, é de fonte orgânica. Talvez não se dê tanta importância porque ele decompõe, né? Ele perde volume, grande parte dele é água. Mas fato é que ele é a maior geração hoje. Ele é? É a maior geração. Mas ele gera odor, ele gera moscas, ele gera problemas da saúde pública, não é verdade? Ele altera a qualidade do ar, altera a qualidade do solo, altera a qualidade da água. Então, ele, gerenciado de maneira errada, ele cria problemas também. Então, deve ser feito com a devida perícia, mas caso seja feito, é um produto. E se transforma um produto em meio a tantos desmates, a tantas queimas que a gente está tendo, que mais precisa de matéria orgânica, né? Para tirar aquele solo que está lavado. Que está comprometido, que está né? comprometido, você enriquecer ele, né? Então, assim, pelo que eu entendi, quer dizer, o que a gente mais produz é esse resíduo. Mais gera.
o que mais gera. E não necessariamente, mas acredito que não seja o que a gente mais trata.